Falamos bastante de shopper e agora vamos complementar com gerenciamento de categoria. Quais são as barreiras práticas que você enxerga na sua interpretação de anos trabalhando nessa área? E vamos aproveitar e falar um pouquinho mais dos profissionais, né, que são envolvidos com gerenciamento de categoria, o conhecimento necessário para trabalhar nesses pilares, né, o que realmente você vê de barreira e como é que são os profissionais que devem trabalhar e orientar as pessoas nessa questão de GC. Eu acho que esse é um tema muito importante, até porque nos últimos anos virou moda, né? E como moda, muitos pseudônimos expertos surgem com propostas milagrosas, mirabolantes e etc. Não existe caminho curto, simples e fácil ao gerenciamento por categoria. Exige realmente um conhecimento muito profundo das categorias, do shopper, mas sobretudo também da operação do varejo. Requer pilares essenciais que muitas vezes são negligenciados, porque se tem uma cultura ainda no Brasil que o GC ou é análise de sortimento ou organização do produto na gôndola. Esquece que essa atividade, eu diria 10% do que é o GC propriamente dito. O GC é um processo que envolve envolve plataforma, sem dúvida nenhuma, até para agilizar algumas análises, melhorar o crivo analítico, mas exige pessoas. As principais barreiras ao processo de GC estão justamente nas relações com diferentes áreas. O GC é uma área matricial em que ele depende e tem uma relação direta com diferentes players dentro do varejo, dentro da indústria. Então é importante a participação ativa do comercial, porque é o comercial ainda no Brasil que determina as políticas de marca, a estratégia das categorias, define-se o papel da categoria em parceria com o GC. O supply que vai criar e rever e ajudar na garantia dos parâmetros adequados, o próprio RH que tem uma missão muito importante de criar essa cultura do GC dentro da empresa. Então o grande desafio para o gerenciamento por categoria vai no que eu chamo, e até posso divulgar porque eu coloco isso no livro, do pré-GC. O pré-GC é você meio que trabalhar alguns pilares essenciais para que na hora que você vai implementar um processo de GC, ele possa ser sustentado. Então envolve cadastro, envolve revisão da estrutura mercadológica, envolve ajustes dos dados internos, desde você garantir que a descrição dos produtos esteja adequada, que os códigos estejam corretos, as medidas dos produtos, porque isso faz necessário para colocá-los de maneira adequada nos modulares, medir e mapeamento da loja, todo um conhecimento do shopper, da concorrência, do mercado que aquele determinado varejista atua. Não dá para sair copiando o GC de um e outro, porque para cada varejo ele tem a sua estratégia com relação às categorias. Eu vou dar o exemplo de biscoito. Para determinados varejistas, essa categoria pode assumir um papel de rotina. Então ele vai tratar essa categoria de uma forma em particular. Para outros, essa categoria pode ser conveniência, ele não está muito interessado em desenvolver essa categoria. Então ela tem todo um portfólio de ações totalmente diferenciadas. E isso é importante você estar mapeando nessa primeira etapa que eu digo que é do pré-GC. Então as principais barreiras têm a ver com essa ainda falta de conhecimento profundo do que é efetivamente o GC e de querer simplificar demais tudo isso. E o simplificar, infelizmente, no Brasil, não é buscar agilidade, mas é eliminar etapas. E nisso você não consegue sustentar depois do médio e longo prazo toda essa atividade. Então você até tem um resultado inicial, mas como você não criou processos, não criou políticas e etc., você acaba com 1, 2, 3 meses depois morrendo todas essas ações. E a grande dificuldade, barreira, além de cultural, além de engajamento de pessoas, cadastro, etc., é também como que eu faço para manter todo aquele trabalho que eu estou executando. E aí também, novamente, envolve engajamento, envolve processos. E a gente percebe que hoje, por estar na moda, vem-se ao mercado muitos ditos expertos no assunto e que prometem um GC rápido, um GC simples, mas que depois não se sustenta e compromete a própria ideologia e a cultura do gerenciamento por categoria. Então eu visito muito varejo que às vezes fala, não acredito no GC,
eu já tentei, não funciona. E quando você vai verificar o que ele tentou, justamente foi isso. Foi, eu tentei, fiz uma análise genérica de sortimento, olhando a curva AB, olhando vendas, valor, esquece de avaliar segmentação, esquece de avaliar incrementabilidade, rentabilidade, outros indicadores extremamente importantes, e aí executou isso na gôndola de uma forma lá, sem estratégia, sem processo. Não vai se sustentar mesmo, mas isso não é GC. O GC vai muito além e até meio que para justamente questionar todas essas ideologias atuais, foi que eu, em parceria com o Cláudio Chaspic do ECR, o próprio Brian Harris, a gente lançou a história da shoppercracia, que é de que maneira, de fato, as indústrias e os varejistas têm o shopper no centro das decisões. Esse é o primeiro ponto. Ele no centro das decisões em todas as atividades e etapas, não é só para desenhar uma campanha personalizada, mas vai muito além, é estar justamente na cultura da empresa, para todas as práticas. Então, na hora do lado da indústria, na hora de eu lançar um novo produto, primeiro eu vou avaliar se de fato é relevante ao shopper, que tipo de embalagem, precificação, na ótica do varejo, a questão do ambiente da loja, a questão dos serviços, o sortimento, a comunicação, o merchandising. Então, até que ponto isso é de fato verdade nos dias atuais? Se poucos conhecem o shopper, como que eu tenho o shopper no centro das decisões? Então a gente percebe que é muito discurso, pouca prática. E aí pela ótica do gerenciamento por categoria. Então quais as atividades essenciais e os pilares básicos para que eu não só implemente projetos, mas que eu crie um processo de GC e que ele se sustente no longo prazo, que esse é o grande desafio. Note que o GC no Brasil chegou na década de 90, muito se fez, mas como ainda a título de projetos, muita coisa morreu. E aí a nossa missão é transformar projetos em processos. Só assim a gente acredita que vai realmente sair do patamar tão básico que hoje a gente se encontra para elevar o nível de serviço, etc e tal. Não dá para fazer GC com um cadastro ruim, sem conhecer o shopper, sem estratégia, sem políticas de marca e outras variáveis mais. Por aí. Me lembrei de uma frase que o Olegário sempre repete: ser simples não é ser simplista, né? Então, tem muita gente querendo simplificar o processo do gerenciamento por categoria, como você comentou, mas que não vai chegar lá no resultado porque quis pular muitas etapas. E às vezes, assim, até chega em algum resultado, porque a gente vê que tem muitas oportunidades, mas é um resultado de curto prazo. Então ele ganhou alguma coisa, porque deu uma melhorada realmente, mas isso não se sustenta. Então, passando um período lá da euforia, 1 mês, 2, 3, 4, a coisa morre. E não é o que a gente quer, né? A gente quer realmente que seja um ganho contínuo e que isso seja cíclico, né? Tá todo movimento sendo adaptado, até porque o mercado é contínuo, é dinâmico, eu brinco, eu falo que todo dia a categoria tem um apelo diferenciado, não dá para você fazer uma análise de sortimento, fez hoje e nunca mais. Por quê? Novos segmentos surgem, novas categorias passam a ser relevantes para o cliente. Eu brinco, eu falo, na época da minha mãe, cera para piso era coisa assim, uau, né? Vendia-se volumes. Hoje em dia a gente quer se livrar de cera para piso. Se puder ter um produto que você espirre, ele limpa automático, seria o máximo. Aliás, se a gente perguntar para os nossos filhos, acho que eles nunca ouviram falar de ceras para piso. Não, nem sabe o que é. Então é muito dinâmico tudo isso e a gente tem que estar acompanhando continuadamente. Se você não tem processos de como que você vai tratar introdução, exclusão, etc., isso morre. Isso é muito importante. Acho que processos, na atual realidade do varejo, pessoas, engajamento, capacitação, é mais relevante até do que todo esse boom que se fala de ferramentas, etc. e tal. Tem muito básico a ser executado. Muito bom.